Josué e os filhos de Israel acabado de os ferir com uma grande matança, até consumi-los, e tendo os restantes que deles ficaram entrado nas cidades fortificadas, 21, voltou todo o povo em paz ao acampamento a Josué, em Maquedá, não havendo ninguém que movesse a língua contra os filhos de Israel. 22. Depois, disse Josué, abri a boca da cova e dali trazei-me aqueles 5 reis. 23. Fizeram, pois, assim e da cova lhe trouxeram os 5 reis, o rei de Jerusalém, o de Hebron, o de Jarmute, o de Laquis e o de Eglon. 24. Trazidos os reis a Josué, chamou este todos os homens de Israel e disse aos capitães do exército que tinham ido com ele, chegai, ponde o pé sobre o pescoço destes reis. E chegaram e puseram os pés sobre os pescoços deles. 25. Então, Josué lhes disse, não temais, nem vos atemorizeis, sede fortes e corajosos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos, contra os quais pelejastes. 26. Depois disto, Josué, ferindo-os, os matou e os pendurou em 5 madeiros, e ficaram eles pendentes dos madeiros até a tarde. 27. Ao pôr do sol, deu Josué ordem que os tirassem dos madeiros, e lançaram-nos na cova onde se tinham escondido e, na boca da cova, puseram grandes pedras que ainda lá se encontram até ao dia de hoje. 28. No mesmo dia, tomou Josué a Maquedá e a feriu a espada, bem como ao seu rei, destruiu-os totalmente a todos os que nela estavam, sem deixar nem sequer um. Fez ao rei de Maquedá como fizera ao rei de Jericó. 29. Então, Josué, e todo Israel com ele, passou de Maquedá a Líbina e pelejou contra ela. 30. E o Senhor a deu nas mãos de Israel, a ela e ao seu rei, e a feriu a espada, a ela e todos os que nela estavam, sem deixar nem sequer um. Fez ao seu rei como fizera ao rei de Jericó. 31. Então, Josué, e todo Israel com ele, passou de Líbina a Laquis, se tirou-a e pelejou contra ela. 32. E o Senhor deu Laquis nas mãos de Israel, que, no dia seguinte, a tomou e a feriu a espada, a ela e todos os que nela estavam, conforme tudo o que fizera a Líbina. 33. Então, Olão, rei de Gezer, subiu para ajudar Laquis, porém Josué o feriu, a ele e seu povo, sem deixar nem sequer um. 34. E Josué, e todo Israel com ele, passou de Laquis a Eglon, e a sitiaram e pelejaram contra ela. 35. E, no mesmo dia, a tomaram e a feriram a espada, e totalmente destruíram os que nela estavam, conforme tudo o que fizeram a Laquis. 36. Depois, Josué, e todo Israel com ele, subiu de Eglon a Hebron, e pelejaram contra ela. 37. E a tomaram e a feriram a espada, tanto o seu rei como todas as suas cidades e todos os que nelas estavam, sem deixar nem sequer um, conforme tudo o que fizeram a Eglon. E Josué executou a condenação contra ela e contra todos os que nela estavam. 38. Então, Josué, e todo Israel com ele, voltou a Debir e pelejou contra ela. 39. E tomou-a com o seu rei e todas as suas cidades e as feriu a espada, todos os que nelas estavam, destruiu-os totalmente sem deixar nem sequer um, como fizera a Hebron, a Líbina e seu rei, também fez a Debir e a seu rei. 40. Assim, feriu Josué toda aquela terra, a região montanhosa, o Negueb, as campinas, as descidas das águas e todos os seus reis, destruiu tudo o que tinha fôlego, sem deixar nem sequer um, como ordenara o Senhor, Deus de Israel. 41. Feriu-os Josué desde Cades Barnea até Gaza, como também toda a terra de Gósen até Gibeão. 42. E, de uma vez, tomou Josué todos estes reis e as suas terras, porquanto o Senhor, Deus de Israel, pelejava por Israel. 43. Então, Josué, e todo Israel com ele, voltou ao arraial em Gilgal. Josué ouve. 1. Tendo Jabi, rei de Azor, ouvido isto, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, e ao rei Sinrom, e ao rei Absace. 2. E aos reis que estavam ao norte, na região montanhosa, na Arabá, ao sul de Quinerete, nas planícies e nos planaltos de Dor, do lado do mar. 3. Aos cananeus do oriente e do ocidente, aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos jebuseus nas montanhas e aos heveus ao pé do Hermon, na terra de Mispa. 4. Saíram, pois, estes e todas as suas tropas com eles, muito povo, em multidão como areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. 5.
Todos estes reis se juntaram, e vieram, e se acamparam junto às águas de Merom, para pelejarem contra Israel. 6. Disse o Senhor a Josué: Não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, já os terás traspassado diante dos filhos de Israel, os seus cavalos já retarás e queimarás os seus carros. 7. Josué, e todos os homens de guerra com ele, veio apressadamente contra eles às águas de Merom, e os atacaram. 8. O Senhor os entregou nas mãos de Israel, e os feriram e os perseguiram até a grande Sidom, e até Misrefote-Maim, e até ao vale de Mispa, ao oriente, feriram-nos sem deixar nem sequer um. 9. Fez-lhes Josué como o Senhor lhe dissera, os seus cavalos jarretou e os seus carros queimou. 10. Nesse mesmo tempo, voltou Josué, tomou Azor e feriu a espada ao seu rei, porquanto Azor, dantes, era a capital de todos estes reinos. 11. A todos os que nela estavam feriram a espada e totalmente os destruíram, e ninguém sobreviveu, e Azor queimou. 12. Josué tomou todas as cidades desses reis e também a eles e os feriu a espada, destruindo-os totalmente, como ordenara Moisés, servo do Senhor. 13. Tão somente não queimaram os israelitas as cidades que estavam sobre os outeiros, exceto Azor, a qual Josué queimou. 14. E a todos os despojos destas cidades e ao gado os filhos de Israel saquearam para si, porém a todos os homens feriram a espada, até que os destruíram, e ninguém sobreviveu. 15. Como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez, nenhuma só palavra deixou de cumprir de tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. 16. Tomou, pois, Josué toda aquela terra, a saber, a região montanhosa, todo o Neguebe, toda a terra de Gósen, as planícies, a Araba e a região montanhosa de Israel com suas planícies. 17. Desde o monte Alaque, que sobe a Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon, também tomou todos os seus reis, e os feriu, e os matou. 18. Por muito tempo, Josué fez guerra contra todos estes reis. 19. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeão, por meio de guerra, as tomaram todas. 20. Porquanto do Senhor vinha o endurecimento do seu coração para saírem à guerra contra Israel, a fim de que fossem totalmente destruídos e não lograssem piedade alguma, antes, fossem de todo destruídos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. 21. Naquele tempo, veio Josué e eliminou os anaquins da região montanhosa, de Hebron, de Debir, de Anabe, de todas as montanhas de Judá, e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. 22. Nenhum dos anaquins sobreviveu na terra dos filhos de Israel, somente em Gaza, em Gat e em Asdod alguns subsistiram. 23. Assim, tomou Josué toda esta terra, segundo tudo o que o Senhor tinha dito a Moisés, e Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões e tribos, e a terra repousou da guerra. Josué 12. 1. São estes os reis da terra, aos quais os filhos de Israel feriram, de cujas terras se apossaram da além do Jordão para o nascente, desde o ribeiro de Arnon até ao monte Hermon e toda a planície do oriente. 2. Seu, rei dos amorreus, que habitava em Esbom e dominava desde Aroer, que está à beira do vale de Arnon, e desde o meio do vale a metade de Gileade até ao ribeiro de Jaboque, limite dos filhos de Arnon. 3. Desde a Tampina até ao mar de Quinerete, para o oriente, e até ao mar da Tampina, o mar salgado, para o oriente, pelo caminho de Bet-Gesimote, e desde o sul abaixo de Asdod e Pisga. 4. Como também o limite de Og, rei de Bazã, que havia ficado dos Refaíns e que habitava em Astarot e em Edrei. 5. E dominava no monte Hermon, e em Salca, e em toda a Bazã, até ao limite dos Jesuritas e dos Maacatitas, e metade de Gileade, limite de Seu, rei de Esbom. 6. Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram a estes, e Moisés, servo do Senhor, deu esta terra em possessão aos Rubenitas, aos Gaditas e a meia tribo de Manassés. 7. São estes os reis da terra aos quais Josué e os filhos de Israel feriram daquém do Jordão, para o ocidente, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até ao monte Alaque, que sobe a Seir, e cuja terra Josué deu em possessão às tribos de Israel, segundo as suas divisões. 8. A saber, o que havia na região montanhosa, nas planícies,
Narabá, nas descidas das águas, no deserto e no Negueb, onde estava o Eteu, o Amorreu, o Cananeu, o Ferezeu, o Eveu e o Jebuseu. 9. O rei de Jericó. 1. O de Ai, que está ao lado de Betel, outro. 10. O rei de Jerusalém, outro. O rei de Hebron, outro. 11. O rei de Jarmute, outro. O de Laquis, outro. 12. O rei de Eglon, outro. O de Gezer, outro. 13. O rei de Debir, outro. O de Geber, outro. 14. O rei de Orma, outro. O de Arade, outro. 15. O rei de Líbina, outro. O de Adulão, outro. 16. O rei de Maquedá, outro. O de Betel, outro. 17. O rei de Tapua, outro. O de Éfer, outro. 18. O rei de Afeca, outro. O de Lazarão, outro. 19. O rei de Madom, outro. O de Azor, outro. 20. O rei de Sinhomeron, outro. O de Oxaf, outro. 21. O rei de Taamaque, outro. O de Megido, outro. 22. O rei de Quedes, outro. O de Jotnião do Carmelo, outro. 23. O rei de Dor, em Mefate Dor, outro. O de Goim, em Gilgal, outro. 24. O rei de Tirsa, outro. Ao todo, 31 reis. Josué 13, 1. Era Josué, porém, já idoso, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para se possuir. 2. Esta é a terra ainda não conquistada, todas as regiões dos filisteus e toda a Jesus. 3. Desde Fior, que está defronte do Egito, até ao limite de Ecrom, para o norte, que se considera como dos cananeus, 5 príncipes dos filisteus, o de Gaza, o de Asdod, o de Asquelon, o de Gat e o de Ecrom. 4. Ao sul, os Aveus, também toda a terra dos cananeus e Meara, que é dos Sidônios, até a Feca, ao limite dos Amorreus. 5. E ainda a terra dos Gibleus e todo o Líbano, para o nascente do sol, desde Baal-Gade, ao pé do Monte Hermon, até a entrada de Almate. 6. Todos os que habitam nas montanhas desde o Líbano até Misrefotimaim, todos os sidônios, eu os lançarei de diante dos filhos de Israel. Reparte, pois, a terra por herança a Israel, como te ordenei. 7. Distribui, pois, agora, a terra por herança às 9 tribos e a meia tribo de Manassés. 8. Com a outra meia tribo, os Rubenitas e os Gaditas já receberam a sua herança da além do Jordão, para o Oriente, como já lhes tinha dado Moisés, servo do Senhor. 9. Começando com Aroer, que está à borda do vale de Arnon, mais a cidade que está no meio do vale, todo o planalto de Medeba até de Bom. 10. E todas as cidades de Seu, rei dos Amorreus, que reinou em Lisbon, até ao limite dos filhos de Amon. 11. E Gileade, e o limite dos Jesuritas, e o dos Maacatitas, e todo o monte Hermon, e toda a Bazã até Salta. 12. Todo o reino de Og, em Bazã, que reinou em Astarote e em Edrei, que ficou do resto dos gigantes, o qual Moisés feriu e expulsou. 13. Porém os filhos de Israel não desapossaram os Jesuritas, nem os Maacatitas, antes, Jesur e Maacate permaneceram no meio de Israel até ao dia de hoje. 14. Tão somente a tribo de Levi não deu herança, as ofertas queimadas do Senhor, Deus de Israel, são a sua herança, como já lhe tinha dito. 15. Deu, pois, Moisés a tribo dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, 16, começando o seu território com Aroer, que está à borda do vale de Arnon, mais a cidade que está no meio do vale.